eu sou a Vanesca da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta que é linda. Esta aqui é a Kalanchoe Pink Butterfly, significam borboletas rosas, olha que lindo. E essas partezinhas aqui, ó, realmente parecem borboletinhas, são bulbílios, que é uma forma bastante interessante de reprodução assexuada. Antes de mostrar mais sobre ela, eu quero te contar da onde ela surgiu, quais são os pais e os primos dela. Olha só, esta aqui é a Kalanchoe daigremontiana, que é considerado o aranto verdadeiro, é a mãe de milhares, todas elas são consideradas mães de milhares. Esse aqui é o aranto verdadeiro. Cuidado, existem estudos que relacionam esse aranto a alguns tipos de curas de doenças, mas não existe nada certo. Então, não vá sair tomando por aí chá de aranto para não dar nenhum problema. Inclusive, todas elas são tóxicas se consumidas sem supervisão médica. Então, cuidado. Esse aqui é o aranto verdadeiro, que é a daigremontiana. Como é que eu sei? Ó, por conta dessa região que parece uma barca, as folhas são maiores e exatamente como um barco. E elas são viradas também. Elas têm essa tigrada aqui, essa região que fica mais escurinha. Todas as folhas delas são assim. Essa aqui é a Kalanchoe, também chamada de aranto ou mãe de milhares, que ela delagoensis ou tubiflora. Também é uma planta que apresenta os bulbílios na ponta, e a diferença é que as folhas são em forma de tubo, ó. Notem que elas são arredondadas. E esta aqui, cilíndricas na verdade. Esta aqui é uma híbrida, essa aqui é a Kalanchoe Hugtoni, que é a filha da daigremontiana com a tubiflora. Essa aqui é a Hugtoni, que é uma híbrida. E desta híbrida veio aquela que eu vou falar hoje pra você, que é a Pink Butterfly. Então a Pink Butterfly é uma híbrida, é uma variedade desta híbrida. Então, por ser conseguinte, ela é híbrida também. Então ela é uma híbrida que surgiu de uma variedade desta híbrida, que é filha dessas duas aqui. Então eu trouxe ela só para mostrar da onde ela surgiu, que é importante. O crescimento não é tão vigoroso quanto essas três aqui. É uma planta que demora um pouco mais para crescer, é considerada variegada. Então as plantas variegadas de uma forma geral não tem um crescimento tão vigoroso, ela demora um pouco mais para crescer e ela apresenta mais dificuldades de adaptações. Então você vai perceber que essa planta, se você for adquirir ela em algum lugar, ela vai se tornar mais cara do que essas aqui. Essas aqui são bem simples, inclusive a daigremontiana, que é um pouco mais diferente, eu tiro dessa lista, mas essas duas, elas aparecem em praças. Tu coloca perto da tua, ali no teu pátio, elas crescem com muita rapidez e acabam virando inclusive uma praga. Essas não, essas são mais tranquilas, mais quietinhas e não crescem com tanto vigor. Esta planta, ela é muito diferente porque na natureza a cor rosa das folhas não é tão comum. Existem plantas que têm folhagens rosas, que têm outros tipos de pigmentos, mas na natureza essa coloração rosa claro é incomum. Então ela se tornou muito apreciada por os cultivadores porque é uma planta de folhagem rosa. Esses pedacinhos aqui não são as flores dela, são os bulbílios. Cada vez que esses bulbílios caírem, nasce uma nova planta. Então eu vou tirar essas plantinhas aqui desses vasos que vieram nesse vaso que é muito pequeno para o crescimento dela, é um vaso comercial. Eu vou tirá-las e vou colocar numa bacia grande para favorecer a queda dessas estruturas e a possível germinação. Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou retirar todas essas pedrinhas, eu vou retirar. Isso não é legal para suculentas. Muitas pessoas usam as pedrinhas, mas para colocar no lugar, para dar de presente, até funciona. Mas quem quer ter essas plantas com mais tempo, que ela fique muito tempo contigo, tira as pedrinhas que elas não gostam. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar elas aqui, vou colocar três, as outras eu vou trocar mais em outro momento de vaso. Vou pegar as três maiores, ó, retiro essas pedrinhas, que são pedrinhas de rio, bem pequenas, e vou colocar aqui. Uma coisa importante também é que se você estiver utilizando o seu conhecimento de plantas para produzir e para vender essas plantas, é importante que você tenha
alguma dessas aqui como sua principal, como aquela que vai dar origem às outras, que a gente chama em botânica de planta matriz. Então, se você quer ter uma planta matriz da Pink Butterfly, coloque num vaso grande, porque todas essas coisinhas que forem caindo, todos esses bulbilhos, vão originar novas plantas. Então, você pode ter daqui a pouco de 3 mudas, você pode ter 50, 60, vai crescendo e você vai retirando e vai colocando em outro lugar. Ela é uma planta monocárpica, significa dizer que após a floração ela morre. Assim que ela morre, ela deixa várias mudinhas ao redor. Então é uma planta que é muito abundante, ela nunca vai deixar de, tu nunca vai deixar de tê-la se você souber cuidar bem. Ela gosta de muita luz, ela pode ser cultivada inclusive a sol pleno, em substrato rico em matéria orgânica e bastante drenável, que é o substrato que as suculentas gostam. E é linda e maravilhosa. Uma coisa bastante interessante dela também é que muitas dessas mudinhas, tá vendo aqui a quantidade que caiu? Ó, só quando eu troquei já caíram. Todas essas mudinhas, quando caírem aqui, elas vão começar a sua produção, mas não necessariamente elas vão completar. Por quê? Muitas delas são muito branquinhas, elas não têm a quantidade de clorofila mínima para se reproduzir. Então você vai notar que você tendo essa planta, vai nascer um monte de filhotinho e daqui a pouco alguns não vão vingar, porque não tem a quantidade de clorofila suficiente. Isso é natural nessa planta, por ela ser uma variedade da híbrida, ela já tem esse processo um pouco diferenciado. Ela precisa de muita luz, se você tiver ela dentro de casa, ela não vai gostar, desde que esteja grudada numa janela. Possivelmente, assim, ela precisa de no mínimo 6 horas de sol direto nas suas folhas para que ela cresça com vigor. Pode adubar uma vez por mês, pode usar o nosso NPK orgânico, que é maravilhoso e ela gosta bastante. Ela não vai crescer com tanta rapidez quanto as outras, ela é uma planta um pouco mais devagar, mas vale a pena, ela chega até 1 metro e nesse tempo todo de vida ela vai produzindo muitas mudas. Eu quero te convidar a conhecer o nosso perfil lá no Instagram, chamado Yuka Plantas, onde todos os dias nós temos novidades, nós temos stories, eu contando muitas coisas que acontecem aqui na nossa estufa, mostrando como se fazer as coisas. Nós temos lives, temos muitos vídeos, então eu te aguardo lá. E quero te convidar também a conhecer os nossos 3 cursos da Yuka Plantas, que são o básico, o intermediário e o avançado, sendo que o avançado você tem aulas mensais comigo, né, aula pelo Google Meet, onde eu vou te mostrar várias informações sobre as plantas, vou te ajudar a cuidar delas e muito mais. Então acesse ali para você ver todas as vantagens. A nossa planta de hoje é essa, eu gosto muito dela, acho ela maravilhosa. O cuidado especial que a gente tem que ter em relação a ela e as outras calancóis é que elas podem ter fungos. Quando o ambiente está muito úmido, elas vão ficando, a minha não tem nenhuma aqui agora para mostrar. Ela vai ficando toda preta e vai pendendo. Então o que a gente faz nesse caso? A gente faz uma decepação, decapitação, a gente retira a região superior, descarta a parte de baixo que está totalmente lotada de fungos, retira inclusive, descarta o substrato em um lugar bem longe ali das tuas plantas, faz um tratamento com canela e vem fazendo o tratamento preventivo para evitar fungos nas próximas plantas. Isso serve para todas as calancóis, inclusive para essa que eu estou falando aqui. Espero que você tenha gostado. Se você já conhecia essa planta, coloque ali no comentário se você gostou dela, se você quer conhecer mais plantas diferentes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.